Muito boa noite a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre Terra, Mundo em Regeneração. Este mundo em que vivemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala precisamente sobre um tema que é: há muitas moradas na casa do meu Pai. E fala aí em diferentes categorias de mundos habitados, explicando-nos que os mundos começam em mundos inferiores, onde, digamos, o instinto pondera, e vai na escala sucessiva até aos mundos superiores, onde de facto a vida é, digamos assim, toda espiritual. Esses mundos começam nos mundos ditos primitivos, onde habitam os seres inicialmente criados, seres selvagens, mesmo primitivos, e vão evoluindo, passando por um mundo como o nosso, um mundo de expiação e provas, onde domina ainda o mal, por isso temos tantas dificuldades ainda. Passa depois para um mundo de regeneração, que vai ser o nosso próximo passo. No Evangelho segundo o Espiritismo é definido um mundo em que as almas ainda têm que expiar, encontram novas forças, repousando das fadigas da luta. A seguir a esse mundo de regeneração aparece o mundo ditoso, onde o bem já se sobrepõe ao mal, e por fim os mundos ditos divinos, que são habitados pelos espíritos superiores, onde reina apenas o bem. Os espíritos que estão num determinado mundo, como nós aqui, não estão sujeitos apenas a este mundo. Nós podemos ter vindo de outros, seguramente quando evoluímos vamos para outros mundos, que são mais apropriados ao nosso estado evolutivo, isso será um prémio, mas também podemos receber o castigo de passar para um mundo menos evoluído, dependendo do nosso comportamento moral, digamos assim, da nossa ação na vida, neste mundo, na situação encarnada, e portanto passarmos para mundos menos evoluídos. Portanto, há uma certa flexibilidade e transferência de espíritos em determinados lugares, no espaço, no universo. Mundos que são de provas como o nosso, distingue-se porque os seres que o habitam basicamente são seres que já denotam um determinado desenvolvimento, sobretudo intelectual, mas onde ainda se encontram muitas dificuldades do ponto de vista moral. E ainda apresentam muitos vícios, muitas dificuldades nesse domínio, e portanto isso mostra que ainda há uma grande imperfeição moral, contraditório, que não é completamente coerente com o seu desenvolvimento intelectual. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra são espíritos em expiação. Há espíritos que se desenvolvem em vidas sucessivas sempre no mesmo planeta, por exemplo, no planeta Terra, e que vão melhorando aí, e há espíritos que podem vir de outras orbes porque vêm numa situação de expiação. Eu lembro, por exemplo, aquilo que todos conhecem, quando foi o início do desenvolvimento da civilização no planeta Terra, vieram para o planeta um conjunto de espíritos que foram exilados de capela. Espíritos muito mais evoluídos do que nós do ponto de vista intelectual, mas que moralmente tinham muitos problemas. E então eles foram, entre aspas, castigados, vindo para um planeta como a Terra com uma dupla função: desenvolver as suas qualidades morais e, ao mesmo tempo, ajudar os habitantes da Terra, que eram mais atrasados, a desenvolver-se do ponto de vista intelectual e do conhecimento. E, portanto, isto é um processo que funciona entre todos os mundos e que é perfeitamente coerente. E, portanto, os espíritos que vêm nessas condições têm de lutar no planeta para onde vão para fazer essa sua melhoria, integrar-se fraternalmente com aqueles que o habitam, desenvolvendo a sua moralidade e, ao mesmo tempo, desenvolver os seus conhecimentos, aplicando-os também no controle e na sua ligação com a natureza e com tudo aquilo que é o mundo envolvente, digamos assim. Os mundos regeneradores, que é o passo seguinte do planeta Terra, são aqueles em que os espíritos que os habitam são ainda muito parecidos connosco, mas têm, de facto, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, são espíritos que são isentos do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes já se vê escrita, diz o Evangelho, a palavra amor. Portanto, há, de facto, uma modificação significativa na perspectiva de vida e na sua, digamos, presença moral no planeta. Portanto, esses espíritos habitam um mundo de regeneração. Quando a Terra for um mundo de regeneração, os espíritos que habitam terão, digamos, estas características. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas já é um aproximar dessa felicidade, porque ainda há muitas provas que esses espíritos têm que passar.
Esses mundos são, portanto, bastante felizes e nós, com certeza, gostaremos muito de estar no próximo passo de evolução do planeta Terra como mundo de regeneração. É claro que temos que ter cuidado, porque o progresso que fazemos e que nos permite viver num mundo desses, se nós tivermos algumas hesitações ainda e tivermos aspectos do nosso comportamento que não sejam adequados para viver nesse mundo, pode levar-nos a ser retirados dele. Nós podemos chegar lá, mas podemos passar para outro mundo, como eu vos dei o exemplo dos habitantes de Capela. Portanto, podemos ir para mundos inferiores para recuperarmos aquilo que não conseguimos, em moralidade, num mundo onde essas situações não podem existir. O orgulho, o egoísmo, a inveja não podem existir, porque é preciso trabalhar muito seriamente no bem e os espíritos que estão encarregados de fazer isso precisam de condições para que isso aconteça. Não podem estar, entre aspas, a perder tempo com aqueles espíritos que estão a contrariar essa evolução e a dificultá-la. Há, depois diz-nos o Evangelho também, uma coerência que se entende entre o desenvolvimento material do mundo em que vivem os espíritos nesse mundo. Isto é, à medida que o espírito vai evoluindo do ponto de vista moral e da sua condição, também o planeta se vai adaptando a essa realidade. O planeta onde eles habitam tem que estar adequado do ponto de vista de desenvolvimento e de qualidades à qualidade dos espíritos que os habitam. Há, portanto, um progresso que no Evangelho é descrito assim. O progresso é a lei da natureza. É essa lei que todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, os seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, digamos, o planeta, o espaço que é habitado, material, porquanto nada na natureza permanece estacionário. E, portanto, há aqui esta perspectiva de progresso que nós estamos seriamente à espera, estamos, numa grande parte de nós, a trabalhar nesse sentido, de melhorarmos, sermos verdadeiramente melhores para merecer estar nesse mundo, que é o passo seguinte da evolução, mas verificamos que hoje em dia ainda existem, neste mundo de expiação e provas, e são os motivos dos nossos sofrimentos, uma grande parte dos nossos sofrimentos derivam dessas situações, que são acontecimentos desastrosos que acontecem, que nos levam muitas vezes a dizer, será que Deus é justo? Será que Deus é verdadeiramente bom perante isto que acontece aqui? Bom, a doutrina espírita, o Evangelho, respondem a essas questões mostrando qual é a origem desses acontecimentos, porque é que eles acontecem. E, nomeadamente, nas leis divinas, há duas leis que estão diretamente relacionadas com essas catástrofes, esses acontecimentos desastrosos que se passam no planeta. São a lei de destruição e a lei de conservação. Eles fazem parte do processo de crescimento, do processo de provas e expiações que estão aqui no planeta a acontecer, e Jesus, que era conhecedor das necessidades dos humanos, dos espíritos encarnados, já no Sermão da Montanha dizia: "Veis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, tudo isso será o princípio das dores", mas Jesus estava, não vos alarmeis, porque isso não é o fim. Aliás, tem toda a lógica e os espíritos dizem, se um planeta como o nosso evoluiu desde a sua primitividade até agora, naturalmente, como os espíritos que somos nós, temos ainda muito para evoluir, o planeta não vai desaparecer, como outros planetas não vão desaparecer assim, porque são necessários para garantir essa evolução nas diversas situações. Portanto, essas dificuldades, esses flagelos, essas catástrofes acontecem para fazer progredir tudo mais depressa. Essa é a grande finalidade desses acontecimentos. A destruição é muitas vezes uma necessidade. Vejamos nós próprios. Nós, o nosso corpo físico morre, nós desencarnamos, a vida continua, vamos para o mundo espiritual, enquanto precisamos, vamos encarnar num outro corpo. Portanto, é destruir para voltar a nascer, como dizia Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Também no aspecto físico as coisas acontecem assim. E, portanto, temos que ter a noção de perceber que o objetivo da destruição, daquilo que acontece na sequência de todos esses grandes problemas no planeta, é uma renovação. Nós temos que encarar as ruínas de um terremoto, agora passam as imagens na televisão dos terremotos de Marrocos, por exemplo. Aldeias completamente destruídas, porque é uma coisa absolutamente impressionante. Mas, se nós pensarmos que o homem tem capacidade para renovar, para fazer coisas novas e progredir sempre, podemos imaginar
que em Marrocos, aquela zona montanhosa, daqui a 100 anos, pode ser uma metrópole fantástica, com condições muito melhores do que aquelas que existiam até lá. Já são lá edifícios que resistem a terremotos, têm centros culturais, têm apoio social, têm de facto uma sociedade completamente diferente, que fez nascer uma coisa nova que está de acordo com essa sociedade. Portanto, quando olhamos para uma destruição, temos tendência a ver, pronto, isto, do ponto de vista do meu interesse agora, isto veio-me prejudicar, financeiramente foi ruinoso para o país, para as pessoas do país, está tudo na miséria, mas temos que olhar numa perspectiva de futuro. Como na nossa vida nós temos que olhar numa perspectiva de futuro. Não olhar para nós aqui como estamos agora, é um passo que é necessário, é um passo que é muito mais rápido e passa muito mais depressa do que aquilo que nós pensamos, mas de facto o nosso grande objetivo e aquilo que nós vamos ser é espíritos perfeitos no mundo espiritual. Portanto, olhar para a frente, não olhar para aquela realidade de uma forma limitada, que nos condiciona muito também os nossos sentimentos e a nossa perspectiva de ver as coisas. De facto, no livro dos Espíritos, questão 738, diz: Deus dá-nos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Isso está escrito em nós. A escolha é nossa. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, torna-se necessário que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Através de todas estas situações que acontecem na vida das pessoas que nós chamamos de sofrimento. E, portanto, os flagelos são provas que dão ao homem o desenvolvimento da sua inteligência, o desenvolvimento da sua paciência, a capacidade de desenvolver o sentido de fraterno e de caridade para com os outros. Portanto, há uma finalidade, sempre uma finalidade positiva, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, para tudo aquilo que acontece nestas circunstâncias. Nós temos a inteligência, que eu já disse há pouco, que num mundo como o nosso é notório que existe, há de facto um grande desenvolvimento. Se nós vimos o nosso desenvolvimento do ponto de vista intelectual e de conhecimento num século, é enorme. Nós, de facto, desenvolvemos muito nesse domínio. E esse domínio da inteligência e do conhecimento permite-nos, a providência divina, dar-nos essas condições. E isso ajuda-nos a ultrapassar, a corrigir e evitar, a amenizar as consequências de todos estes acontecimentos, muitos dos quais não estão nas nossas mãos. Os terremotos, os marmotos, os grandes cheios, etc, etc. Então, nós temos capacidades, vamos ter cada vez mais capacidades para dominar essas situações no mundo, ou para minimizar esses acontecimentos com o nosso conhecimento. Temos isso nas nossas mãos. E, portanto, dizem os Espíritos na questão 742, os flagelos destruidores provocados pelo homem revelam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Nomeadamente as questões da guerra, por exemplo, são vulgares ou eram vulgares nos povos mais primitivos, porque eles funcionavam muito mais com o instinto e muito menos com a razão. E depois diz o livro dos Espíritos, contudo, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-o com humanidade quando se sente necessário. Porque vamos progredir em todos os aspectos. Reparem, isto significa o quê? Que há muitos destes acontecimentos que são muito destrutivos, que são gerados diretamente por nós, não são questões da natureza. Já vamos abordar isso um pouco mais adiante. E, portanto, se não acontecessem estas coisas do ponto de vista da vida humana, da vida do homem encarnado, não havia, em muitas situações, motivos para o seu desenvolvimento. Quer dizer, se tivesse tudo perfeito, se ele tivesse todos os meios que necessitava para viver, se não precisasse de trabalhar a partir daquilo que precisava, se não acontecessem estas coisas que desafiassem a sua inteligência, como é que eu vou tornar a minha casa confortável, como é que eu aqueço no inverno? Então, traduzindo isso no meu bem-estar pessoal, nas coisas físicas, como é que eu vou evitar que existam estas cheias? Portanto, há aqui um puxar, um desenvolvimento, como diz a Gênesis no capítulo 3, item 5, diz: a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Sempre a progredir. Somos, no fundo, os responsáveis pelo nosso próprio sofrimento. Temos que entender isso. Nós sabemos isso já do ponto de vista moral. Aprendemos aqui tantas vezes, por aquilo que falamos, que, de facto, aquilo que é o nosso sofrimento, para cada um, o seu entendimento de sofrimento, é muitas vezes gerado por ele próprio, perante a sua forma de estar, a sua atitude, aquilo que ele faz. É ele que gera esses sofrimentos por ele próprio. E eu entendo-os como sofrimentos. O meu irmão, que está ao lado, perante a mesma coisa, pode não ser um sofrimento para ele. Mas para ele, uma outra determinada situação, já é sofrimento e para mim não é. Portanto, nós somos todos imperfeitos, estamos num processo evolutivo e cada um tem a sua sensibilidade, o seu desenvolvimento de senso moral e, portanto, tem uma interpretação diferente. Mas, genericamente, de facto, nós somos os principais causadores de todos os problemas.
que nos existem, que existem na nossa vida e que nos fazem sofrer. Porque não respeitamos as leis divinas. É muito simples. Também, o sofrimento físico e material tem responsabilidade nossa, no fundo. Porque se nós pensarmos, por exemplo, que tudo aquilo que é a nossa indústria, a forma como nós utilizamos os combustíveis no planeta, que gera o desaquecimento global, que gera a quebra da camada do ozono, é esse desequilíbrio que leva a um conjunto de situações no planeta. Desde o comportamento dos oceanos, dos glaciares, das zonas geladas, tudo isso leva a desequilíbrios significativos. Combustíveis fósseis, destruição da floresta, que é o pulmão do planeta, mas também, e mais do que a floresta, o pulmão do planeta é o mar. Nós estamos a desrespeitar imenso o mar, estamos a matar espécies marinhas, estamos a dar cabo de bancos de coral que são fundamentais para o consumo do dióxido de carbono, para o equilíbrio, digamos, do nosso ambiente. Portanto, há um conjunto de coisas que têm a ver com a natureza que nós desrespeitamos pelos nossos interesses e que geram indiretamente todos os problemas que estão a acontecer. O aquecimento da superfície do mar, que gera tufões, tudo deixou de ser normal, equilibrado na natureza pela intervenção do homem. Nós somos o maior agressor do meio em que vivemos. Também o aparecimento das pandemias que vivemos há pouco tempo, e que estão a aparecer no mundo cada vez com mais frequência, deixando esta de aparecer outra qualquer, se verificam porque elas normalmente têm origem, os vírus têm origem nos animais selvagens. Isso resulta de quê? De nós invadirmos o habitat dos animais selvagens. Porque nós queremos mais espaço, queremos deitar florestas abaixo, queremos construir indústrias que precisam de estar em determinadas zonas longe das habitações. Então nós vamos invadindo progressivamente o habitat desses animais. E, portanto, entrando nesse habitat e prejudicando, eliminando até espécies, nós vamos apanhar com essas coisas, com esses vírus que desconhecemos. Não sabemos qual vai ser o efeito deles em nós. Portanto, há aqui sempre um preço a pagar por aquilo que fazemos desadequadamente, por não respeitar o planeta. Temos, contudo, de perceber, e isso aparece na literatura espírita em muitos livros, vou só citar aqui 2 ou 3, salientar que há um apoio espiritual forte sempre que é necessário nestas situações. Há sempre um apoio espiritual, um esforço espiritual para evitar que determinadas catástrofes aconteçam, nomeadamente nas questões da guerra. É um esforço dissuasor de más decisões humanas no início, em que os espíritos procuram influenciar os centros de decisão humanos para que determinadas perspectivas mudem e se evitem determinados acontecimentos graves, como as guerras, fundamentalmente. Se pensarmos nas guerras, é assim que acontece. Agora, há um limite para a intervenção espiritual, fundamentalmente por 2 motivos. Por um motivo que é o respeito pelo livre-arbítrio do ser. Nem os espíritos obrigam alguém a fazer uma determinada coisa, procuram influenciar da melhor forma possível, com a melhor energia possível, mas não conseguem obrigar. Isso é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão é também a necessidade de acontecer algumas catástrofes que têm a ver com questões kármicas, com expiações de grupo. E, portanto, com mortes em massa, que são necessárias. Tudo é harmonioso no universo, mesmo que não pareça. E as leis divinas são infalíveis. E depois desses acontecimentos se darem, como estão agora a acontecer na Ucrânia, como está a acontecer todos estes desastres naturais, os espíritos que desencarnam, muitos deles porque precisam desencarnar por expiações coletivas, são acolhidos no mundo espiritual, em hospitais, são tratados, orientados, ajudados de uma forma muito significativa. Então, há um grande trabalho espiritual à volta destes acontecimentos depois no mundo espiritual. Portanto, nós temos sempre apoio aqui e lá. Dou exemplos. No livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda de Evaldo Franco, que é um livro baseado na catástrofe do tsunami do Oceano Índico em 2004, em que descreve a situação e o que é que acontece no mundo espiritual, o que aconteceu no mundo espiritual. Aí há um conjunto de situações que são descritas no livro que mostram como é que esse apoio espiritual é dado a esses irmãos que desencarnam massivamente, em grande aflição, em situações que nós podemos imaginar de catástrofes. Não é? O outro exemplo é no livro do nosso lado, André Luís, que foi um livro publicado no início da Segunda Guerra Mundial.
Portanto, em 1939, quando começou a Segunda Guerra, estava este livro a ser publicado e tinham comunicações do mundo espiritual do André Luiz relativamente a acontecimentos do mundo espiritual. Então ele descreve que, de facto, havia um esforço grande de apoio e de preparação para apoio, porque se percebia que não havia condições para evitar, de apoio àqueles que seriam os sofredores, aqueles que desencarnavam no âmbito da guerra. Tudo preparado para isso. Nas situações mais recentes, do Covid, agora da guerra da Ucrânia, todos com certeza já viram na internet entrevistas do Divaldo Franco sobre isso, e que ele traz notícias do mundo espiritual, explicando que, de facto, os processos são acompanhados significativamente pelo mundo espiritual, que desenvolvem todos os esforços para que isso não aconteça. Quando não é possível, eles vão acontecer e é dado todo o apoio posterior. E, portanto, há várias situações que vocês podem ver e ouvir e ler sobre isto. Fenómenos como furacões, ondas de calor seguidas de chuvas torrenciais, foi o que aconteceu na Grécia há pouco tempo. As chuvas torrenciais que são com cheias imensas, fogos por ondas de calor. Vejam aquela questão do Havaí, que aquela ilha foi completamente destruída. Ali nem sei quantas pessoas morreram. As cheias na Líbia que foram anunciadas agora. Cheias na Líbia. É um caso interessante porque era a tempestade de Daniel, eu anotei que a tempestade de Daniel provocou temporais enormes. E levaram, pela enorme queda d'água, à derrocada de 2 barragens. Foi a derrocada dessas barragens que inundaram aquela cidade, que se chamava Derna. A água chegou a 12 metros de altura, à altura dos edifícios mais altos. Morreram 5.000 pessoas. 10.000 estão desaparecidas e a estimativa hoje, que eu ouvi há pouco no noticiário, é de 20.000 mortos. Porquê é que as barragens se ruíram? Podiam estar mal construídas. Não houve um controle das águas das barragens, com descargas adequadas. Houve quem dissesse, ouvi numa entrevista, que as barragens estavam cheias. Não havia descargas há não sei quanto tempo. A gestão de todo um processo físico, técnico e tecnológico que o homem, das coisas que o homem tem ao seu alcance e que tem que gerir, muitas vezes falham por desleixo e têm consequências. Por outro lado, esta perturbação atmosférica, estes fenómenos meteorológicos extremos acontecem porquê? Por estes desequilíbrios que nós estamos a gerar no planeta. Porquê é que acontecem situações de guerra tão grave, até guerras civis, como foi o caso da Síria, que levam a grandes migrações de pessoas que não têm condições para viver naquele país, não têm como viver. Então vão para o metem-se em barcos, atravessam o Mediterrâneo, vindo do norte da África, uma parte delas morre no Mediterrâneo, outra parte chega à Terra e é rechaçada porque os países não estão com disposição para estar a receber pessoas que não são qualificadas, porque se for um engenheiro ou um médico, se calhar são bem recebidos. Portanto, isto é um problema. Ainda hoje também ouvi o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, a fazer um apelo para que os países, sobretudo os países europeus, que é onde aportam diretamente essas migrações, a fazerem um esforço para, de facto, tratarem a situação de uma forma diferente e procurarem fazer um acolhimento e distribuição entre todos os países da União Europeia. Tem uma grande responsabilidade. As responsabilidades sociais são muito grandes. E, portanto, para além disso, como eu vos disse, neste conjunto de fenómenos há sempre aquela perspectiva das expiações coletivas. Também é uma realidade. Portanto, todas estas situações, desde o terrorismo, às migrações que são refugiados com todo este sofrimento e esta desorientação, as questões económicas, como as falências de bancos, resultam de gestão desadequada e que geram crises como nós tivemos no país, como nós tivemos em 2010, começou em 2010, enfim, todo este conjunto das epidemias, o Covid levou-nos, em 7 meses, havia 500 e tal mil mortos em 7 meses. Isto não é nada se compararmos, por exemplo, com outras epidemias que houve noutros tempos no mundo. Portanto, e todas estas grandes epidemias, como o Covid, como a gripe das aves, etc., têm origem nos animais, no tratamento desadequado que nós fazemos dos animais e na invasão dos terrenos que pertencem aos animais. Portanto, é responsabilidade nossa. Portanto, estes flagelos, quer sejam naturais, porque há flagelos que são naturais,
Compreendemos isso, nós não podemos fazer nada relativamente a eles. Os terremotos, por exemplo. Mas quer os naturais, quer os provocados, têm de facto causas que nós podemos identificar e percebemos que o nosso comportamento é desadequado. Como é que o homem pode dar origem a estes fenómenos? Por um lado, nota, como diz o livro dos Espíritos, a predominância, digamos, da natureza animal sobre a natureza espiritual. Isto é a nossa primitividade ainda. Temos, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista psicológico, ainda muitas dificuldades em perceber como é que devemos atuar em determinadas situações e cometemos muitos erros aí. Depois aspectos como o egoísmo e o orgulho, que levam ao descontrole completo. O interesse pessoal predomina e tomam-se decisões desadequadas. Depois, coisas como interesses económicos diversos, que levam à instalação de indústrias que geram produtos que poluem e que não são recicláveis, mas os interesses económicos que estão por trás são muito importantes. Enfim, todo um conjunto de questões que têm a ver com, no fundo, o desejo de poder, o desejo económico. A economia manda sobre a vida, digamos assim, num planeta como o nosso ainda. É um bocado o princípio, o mal ainda predomina sobre o bem. Depois, os naturais. As catástrofes naturais têm como origem 2 ou 3 questões que são compreensíveis por todos. A evolução do planeta necessária, porque, como vos disse, à medida que os espíritos que habitam vão progredir no planeta, a realidade material também se vai adaptando a essa realidade. As necessidades são diferentes. Isso é muito curioso. Depois eu vou ver se tenho tempo de ler um texto mais adiante que fala precisamente sobre esta mudança para mundos de regeneração, e que fala sobre a preparação da vinda dos espíritos mais evoluídos ao planeta para nos ajudar no progresso e na mudança que é preciso fazer. E depois há questões que são desleixo e falta de prevenção, relativamente a estes fenómenos, que são fenómenos naturais, mas onde o homem pode ter alguma influência. A questão, por exemplo, do controle das barragens, ou a questão dos combustíveis que usamos, que causam gelo, por exemplo. E outro dia uma reportagem sobre nos Alpes. Prevê-se que a neve que existia todos os anos, no cimo das montanhas, está a desaparecer. Portanto, está a haver gelo também a esse nível, não é só nos glaciares, é todo o nível no planeta, e prevêem que essa zona dos Alpes deixe de ter gelo dentro de 10 anos. Dentro de 10 anos, é já amanhã. Uma coisa que há centenas de milhares de anos existe. Portanto, vejam bem como é que as coisas estão a acontecer. A questão é que, de facto, um conjunto destes acontecimentos tem como finalidade promover o nosso progresso, porque nós não o fazemos pelo bem, pelo entendimento, pela antecipação. Deixamos correr as coisas acontecem e depois vamos evoluir pela dor. Perante essas situações, nós vamos, de facto, exercitar alguma coisa que nos vai ajudar a melhorar do ponto de vista moral. Portanto, tem sempre aspectos vantajosos, a desgraça tem sempre aspectos vantajosos. Nomeadamente o desenvolvimento das nossas virtudes, como a paciência, a fraternidade, a nossa inteligência, que se traduz no engenho para ultrapassar as dificuldades que essas situações surgem. Tudo isso é, de facto, muito forte e é uma ajuda muito forte. Não progredirem pelo amor, vão progredir pela dor. Em tudo aquilo que se passa. E por isso é que nós somos um planeta de sofredores, de expiação e provas. Com o abatimento do orgulho, a humanidade transforma-se. E a cada transformação é assinalada por uma crise. Penosa, dolorosa, arrebatadora de gerações e de instituições, mas sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Este é o aprendizado que estas coisas nos trazem, digamos assim. E, portanto, a nossa inteligência ajuda-nos nisto e diz, Manuel Filomeno de Miranda também, num livro Temas da Vida e da Morte, chama a atenção para que, graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominam grupos e coletividades é muito eficaz. Isto é, nós sabemos que muitas vezes as nossas más energias, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes são multiplicadas e potenciadas pela influência espiritual negativa que se gera à volta de nós. Então, isso é um processo obsessivo. Nós estamos numa vibração desadequada e essa vibração é reforçada pelos espíritos
como nos diz o livro dos Espíritos, os Espíritos estão por todo lado e influenciam-nos muito mais do que vocês pensam. Então, eles de facto influenciam-nos negativamente, até reforçar essa nossa energia. E, portanto, o combate pela compreensão do que é a vida, que é aquilo que o Espiritismo nos traz, é muito importante. Percebemos o que é a vida e como nós devemos agir, porque é que as coisas nos acontecem, compreender esse motivo, a nossa inteligência leva-nos a perceber que precisamos de evoluir moralmente. Por isso é que o desenvolvimento da inteligência leva ao desenvolvimento da moralidade. E, portanto, todos estes aspectos são providência divina para connosco. Nós temos tudo na nossa mão para fazer bem. Desde aquilo que é intrínseco a nós, até aquilo que nos vem de fora, e que depois de nos ser trazida a doutrina espírita que Jesus nos trouxe, entendemos também, podemos dialogar com alguém que nos pode trazer informação mais pertinente e que nos ajude nesse caminho. Então as ajudas são muitas. Não só aquilo que nós temos inscrito em nós e que cabe desenvolver, do ponto de vista do bem, da ação do bem, mas também as informações que vêm do mundo espiritual, de espíritos amigos, que estão disponíveis para nos ajudar e que começaram por ajudar-nos, exarando na doutrina espírita todo este conjunto de informação que nós estamos a procurar estudar, absorver e compreender. E que todos entendemos, por isso estamos aqui, que nos faz muito bem. E, portanto, podemos tirar tudo isto, um conjunto de informação e um conjunto de orientações para a nossa ação e para a mudança da nossa ação que são muito importantes. Nesta realidade, temos que entender que esta transição da Terra de mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração tem aqui, em termos de resumo, temos que compreender assim, existem no planeta bons e maus espíritos. Bons e maus espíritos. O planeta de expiação e provas tem mais espíritos maus do que bons ainda. Allan Kardec, no livro, não é seu, é de escritos seus, mas não foi editado por ele, são as obras póstumas, ele já tinha morrido, tem precisamente um texto grande sobre a transição do planeta, em que chama a atenção que, já à época, quando ele escreveu o texto, entendia que estávamos numa fase intermédia da mudança, e em que dizia que, de facto, havia uma grande mistura de espíritos bons com espíritos maus, cada vez mais espíritos bons e menos espíritos maus, e que começavam a ser perfeitamente distinguíveis pela sua forma de estar e de viver, pela sua moral, pela sua moralidade. Portanto, convivem em conjunto, e já essa época, há 170 anos atrás, eu dizia que estava numa fase intermédia da mudança. Portanto, estão a ver se era uma fase intermédia 170 anos atrás, uma fase intermédia de quando? Portanto, muito tempo, são processos muito demorados. E, portanto, o planeta evoluir num determinado sentido, no nosso caso, expiação e provas, para regeneração, significa que eu vou alterar o equilíbrio entre esses espíritos maus e bons que vivem aqui no planeta. Cada vez vai haver mais espíritos bons e menos espíritos maus. Vamos chamar bons e maus só para simplificar. E, portanto, há uma grande parte dos espíritos maus, menos bons, vai desaparecer do planeta pelo desencarne normal, mas também por estes desencarnes coletivos que têm muito dessas questões expiatórias. E muitos deles já não voltam cá. Até terem condições para voltar. Mas, à partida, proximamente não vão voltar cá. Eles vão para outros ambientes onde podem fazer o seu desenvolvimento num ambiente que é mais adequado, que não é seguramente o do mundo de regeneração como a Terra vai ser. Portanto, estes desencarnes coletivos que estão a acontecer agora são aqueles que ajudam a diminuir, vamos chamar assim, o número de espíritos maus no planeta. E, portanto, reencarnam, em vez deles, espíritos bons, espíritos melhores. São espíritos que vão, porque têm, digamos, o seu desenvolvimento, o seu passo evolutivo é superior, eles vão ter uma função muito importante nesta mudança e também em ajudar aqueles espíritos que são menos bons e que estão ainda entre nós a melhorar. Porque dão a oportunidade a todos os espíritos menos evoluídos para fazerem a sua mudança. Todos temos a oportunidade. Deus dá a todos nós as oportunidades sempre. O processo reencarnatório é isso. E, portanto, aqui, numa determinada vida, eu também posso mudar em coisas significativas da minha vida.
e ganharam o direito a, ok, então tu vais continuar aqui. Isto está a evoluir para a regeneração e tu vais continuar aqui porque estás a melhorar. Pode ser um dos elementos desse planeta de regeneração. E o enquadramento disto é feito por esses espíritos evoluídos. No capítulo 15 do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, é muito interessante porque nos mostra alguns aspectos que são marcantes do ponto de vista do trabalho que é feito a nível espiritual para ajudar o mundo na mudança. E então, nesse capítulo, o Manuel Filomeno de Miranda começa por dizer que há um diálogo, portanto, juntam-se numa sala onde vai ser feita uma palestra por um geneticista que está encarregado dos processos de reencarnação, que se chama o Dr. Silvio. O Dr. Silvio vai fazer uma palestra que vai envolver as famílias, marido e mulher, que estão encarnados e que vão receber esses espíritos futuramente como filhos. E então, eles vão buscar os espíritos, a equipa espiritual vai buscar e chamar para aquela sala os espíritos em desdobramento desses casais que estão naquela altura a dormir, digamos, nas suas casas, e eles levam lá 250 casais para essa palestra. Simultaneamente estão lá os espíritos, que são os espíritos mais elevados, que eles chamam entidades, que se propuseram vir reencarnar no planeta para ajudar o desenvolvimento para o mundo de regeneração. Eles são os espíritos mais evoluídos, que vão ser os espíritos novos e melhores e bons e com capacidades extra que nos vêm ajudar nesse processo. Mas eles vão nascer de famílias que existem no planeta. Então, junto a esses espíritos, junto a essas famílias, vai fazer uma preleção para eles. O Filomeno de Miranda diz na conversa prévia com eles, ficou extasiado com aquilo que eles descreviam do mundo onde viviam. A dada altura percebe-se do texto que eles vêm de Alcione. E então, no mundo onde viviam são condições espirituais e de felicidade completamente diferentes, que ele diz que ele nem consegue exprimir por palavras. Mas aquilo é altamente motivador. Quem ouve aquelas conversas motiva muito para que as pessoas dizem, preciso de evoluir, preciso de mudar para o melhor, porque só assim é que eu posso ir para um ambiente destes. Diz que estão a ser desenvolvidos em laboratórios, em universidades, processos, metodologias, matérias, para serem trazidas para o planeta, para ajudar ao desenvolvimento mais rápido da espécie humana aqui. Todo este trabalho está a ser feito a nível espiritual. E então, a dada altura, depois dizem que estes espíritos, que vêm, não são os espíritos mais evoluídos, eles vêm como Jesus. Eles vêm num espírito de missão. Eles vêm fazer um sacrifício do ponto de vista pessoal para nos vir ajudar. Falei há pouco dos exilados de Capela. Os exilados de Capela vieram para outro planeta, digamos, inferior do ponto de vista da sua condição, para que eles se desenvolvessem moralmente e tivessem a ajudar a progredir intelectualmente. Estes espíritos vêm ajudar no planeta a progredir intelectual e moralmente. E não precisam de fazer isso. Eles não estão exilados em lado nenhum. São eles que se voluntariaram para encarnar aqui e vir fazer esse trabalho. Manuel Filomeno até compara com Jesus, digamos assim. Porque ele também fez isso de alguma maneira. Então, eu vou só ler aqui 2 ou 3 coisas relativamente a essa palestra. O Dr. Silvio começa por fazer a sua explanação dirigindo-se aos casais encarnados que vão receber os filhos. E diz-lhes, inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre e estáis convidados, por vosso próprio merecimento, reparem, eles não estão lá por acaso, eles foram escolhidos pelo seu merecimento nesta realidade em que vivemos. São casais que são, podemos dizer assim, na nossa realidade de imperfeição, são casais exemplares. Então foram escolhidos do vosso próprio merecimento a participar deste grandioso acontecimento. As vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apoiada em valores éticos do bem, mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos por encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, de seres eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Ireis fazer parte desse movimento renovador, no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis. Está a falar de todos estes processos de catástrofes que acontecem no planeta. Enquanto estão espíritos a desencarnar, famílias a serem destruídas, muitas, como eu disse, por expiações coletivas,
vão nascer no planeta, de famílias que existem cá, estes espíritos mais elevados, com mais luz, que nos vêm ajudar. Portanto, vão nessas circunstâncias, que desfacelarão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e a fuga da realidade. Apesar de tudo, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Os filhinhos, que os forem confiados temporariamente, necessitarão de um amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderado para o qual são encaminhados à Terra. Estas famílias vão ter uma responsabilidade muito grande, porque eles estão a ser preparados espiritualmente e isso fica-lhes um pouco na sua alma, na sua perspectiva, na sua sensibilidade para a situação. Quando nascerem aquele filho, vão perceber isso. Além de todo um trabalho que vai ser feito durante o processo, mas eles estão a ser preparados para entenderem que têm que tratar aquelas crianças de uma forma diferente, com uma preparação educativa muito forte, com um apoio muito forte, com uma compreensão muito forte para aquela realidade, que são espíritos mais elevados. Tendo coragem e enfrentei as circunstâncias, algumas difíceis, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os, essas crianças, as agressões do caminho. Portanto, tem que haver um acompanhamento muito forte, enquanto crianças, desses seres. E depois diz assim: o Senhor que vos convocou vem cuidando de vós, porque renascestes nesta oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade no porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poder-vos oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Portanto, reparem a responsabilidade global que estes casais têm do ponto de vista do seu comportamento, da sua atitude, em todos os aspectos. Isto tem que ser, de facto, não se pode dizer isto, porque a nossa realidade não é essa, mas moralmente irrepreensíveis quase. Sereis apresentados àqueles que em breve estarão adormecidos nos vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Depois eu promovo uma reunião, o primeiro contacto, no mundo espiritual naquela sala, há um ecrã onde aparece a família, os pais, e o filho ou os filhos que vão encarnar na não sei deles. E, portanto, os espíritos conduzem o espírito que vai encarnar, mais evoluído, para junto dos pais, num sítio onde eles se vão encontrar e vão conversar durante 15 minutos. Estou a dar 15 minutos para fazer esse primeiro contacto. E eles são absolutamente rigorosos nisso. E é anunciado que depois vai haver muito mais contactos até ao nascimento dos filhos, em que esses espíritos virão visitar os pais, conviver com eles espiritualmente, para que haja uma aproximação, uma adaptação àquela realidade. Depois, ele diz algumas palavras diretamente a esses espíritos que vêm do oceano. Vão ser esses espíritos mais evoluídos que vão encarnar. E diz: investidos de nobre missão que desempenhareis na Terra, mantendo encarnados e desencarnados no corpo físico serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre que sai da sombra para as divinas claridades. Vindos de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável. E mergulhareis na névoa carnal, voltando a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará, por algum tempo, os formosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumados. Muitas vêm em missão. Eles sabem que vão sofrer, entre aspas, com esta nova realidade, que é muito inferior àquela que eles estão habituados a vivenciar. Passarão por saudade os afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, mas a vossa moralidade e o vosso amor ajudará a ultrapassar. Uma vez por outra, dizem os espíritos, em parcial desprendimento pelo sono, como aliás acontece com todos nós quando estamos aqui no material e vamos dormir, fazemos aquilo que se chama a emancipação da alma, vamos ao mundo espiritual, de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que está definido para nós, de acordo no fundo com aquilo que nós queremos com a nossa realidade espiritual. Mas vamos ao mundo espiritual, nós vivemos também no mundo espiritual quando estamos aqui. E ele diz-lhes isso. Uma vez por outra, em parcial desprendimento pelo sono,
Tereis a oportunidade de convivência connosco. Estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora aos santificados ninhos de onde vocês vão levá-los, periodicamente, para uma questão de refrescamento e de ganho de energias, vão pegar esses espíritos e vão levá-los ao oceano junto das suas famílias. De uma forma espiritual. Para que eles tenham alento e força para prosseguir. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais. Isto, aliás, Kardec já dizia isto. Kardec, nas obras póstumas, dizia: o planeta Terra vai evoluir para um mundo de regeneração. E os espíritos que os vão habitar, não há nenhuma quebra, não há nenhum mundo a desaparecer. A mudança é uma mudança moral. Não olhem para o céu à procura da mudança. Olhem para o vosso lado, para o vosso irmão. Então, já aí ele dizia isso. E dizia que, de facto, esses espíritos iam ser, na tal situação intermédia de transição, iam ser, começavam a distinguir-se perfeitamente uns dos outros, pela sua atitude moral. E, portanto, é no fundo o que ele diz aqui. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, os conteúdos psicológicos de paz e de reflexão desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estão a ampliar os estudos e a preparar os habitantes da Terra para vos receber. Há um conjunto de ações brutal, que porque já Kardec dizia, não há nenhuma mudança brusca. Isto é uma coisa harmoniosa e progressiva que vai acontecendo. E, curiosamente, é perfeitamente natural até que esses espíritos que vão reencarnar precisem de disposições do ponto de vista fisiológico e físico um pouco diferentes daquelas que nos servem para nós encarnarmos. Que eles vão ter condições um pouco diferentes do ponto de vista do seu corpo físico. Não são notáveis quando olhamos para a pessoa, mas provavelmente se fizer uma análise genética, notam-se essas diferenças. Isso tudo é preparado do ponto de vista espiritual. Aliás, ele depois diz isso aqui mais adiante. Diz assim, isso também é muito interessante. Outra vez falando para os pais. Sabeis que a reprodução humana, porque ele diz na altura que os pais que vão ser pais, uns já são pais, portanto vão ter outros filhos, e outros querem muito ser pais e não podem ser pais. Não têm condições de reprodução do planeta. E então ele diz assim: sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica e que se desenha ao DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus próprios propósitos evolutivos. Isto depois também, do ponto de vista da doutrina espírita, também era explicado assim. Mas, de facto, o espírito que vem, que nós temos essa coisa, nós não sabemos, mas nós, quando nascemos, temos uma influência muito grande naquilo que acontece em toda a fase de nascimento, desenvolvimento do feto e do nascimento. Nomeadamente a escolha do espermatozoide. E então ele diz isso. Graças à vibração que emite, o espírito seleciona-o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física. Aquilo que vem dos pais tem basicamente com a predisposição física. Não tem a ver depois com as outras condições. E diz ainda, alguns caracteres morfológicos e biológicos, no entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Como também é verdade no caso das reencarnações normais. Mantendo a afetividade e o respeito nos vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitar a intermissão de entidades vulgares que podem prejudicar todo este processo. Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de conseguirmos êxito nos empreendimentos. Antes de iniciar o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais, mantereis contacto psíquico com eles, de modo que vos desenvolvam os sentimentos de afetividade. Eles visitar-nos-ão amiudadamente. E depois diz assim: inúmeros entre vós desejais paternidade e maternidade que ainda não alcançaram. De florentes razões que vêm de pristinas épocas não podereis conceber, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderado. Então, um conjunto destas famílias vão ser preparadas, vão receber tratamentos que lhes permitem, finalmente, que sejam pais para receber estes espíritos. Portanto, vejam todo este processo extremamente complexo, muito mais complexo do que é o normal, porque trata de seres especiais, com objetivos especiais. Isto está tudo a ser preparado, está a ser preparado, está a acontecer. Isto está a acontecer.
Portanto, a caminhada para a regeneração no nosso planeta está a acontecer de uma forma cada vez mais acelerada, como é evidente, porque estamos a falar nisto há centenas de anos. E nós sentimos isto. Todo este conjunto de aparentes desequilíbrios tem uma finalidade também de progresso. A lei de destruição está absolutamente abraçada à lei de progresso. Eu diria, aconselhava-vos também a ler, no livro Nosso Lar, um capítulo que se chama, deixem ver que eu tenho memória, o capítulo 37 do Nosso Lar, chama-se A Preleção da Ministra. É muito interessante que ela chama a atenção para uma questão fundamental daquilo que nós somos como seres, que é o nosso pensamento. Ela faz uma preleção, ela depois é caracterizada no capítulo anterior, é um espírito elevadíssimo, tem milhares de anos, que vivem, ela é ministra do Nosso Lar, que é, como vocês sabem, um mundo de transição, perto do planeta Terra, onde a maior parte dos espíritos que lá vão voltam para a Terra ainda em expiação e prova. Mas ela é ministra de regeneração desse caminho e vive em esferas muito superiores. Dizem eles, no livro, André Luís diz que ela foi um dos espíritos, o único espírito, para além do governador daquela estrutura, que viu Jesus. E então, essa irmã faz uma preleção muito interessante, não é muito comprida, depois vocês leiam, portanto, nesse capítulo que eu vos indiquei, a preleção da ministra, o capítulo 37 do Nosso Lar, onde, no fundo, ela fala sobre o pensamento, a importância do pensamento, como é que nós o tratamos mal, que importância ele tem na vida, e diz, termina dizendo, compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Portanto, nós verdadeiramente somos aquilo que pensamos. Os nossos pensamentos somos nós. O nosso estado evolutivo, moral, somos nós. Então, nós levamos isso para a nossa vida. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações. E a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fazemos traz-nos aquilo que é o nosso progresso ou não. E isso respeita aos nossos pensamentos. Portanto, o pensamento é a grande fonte de tudo. Somos nós. Somos aquilo que pensamos. Portanto, ela chama a atenção para isso, porque é de facto muito importante. E, portanto, na nossa vida, nós devemos vigiar e orar. Orar pedindo essa aproximação ao mundo espiritual que nos ajuda a sermos melhores e vigiarmos a nós próprios, vigiar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é que determinam aquilo que nós fazemos. E, portanto, a nossa função de conhecedores desta realidade, da verdade sobre a vida, que a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus nos traz, deve-nos procurar ser apóstolos modernos de Jesus. Isto é, sempre que tivermos a oportunidade, procurarmos fazer chegar este conhecimento e este esclarecimento às pessoas que estejam disponíveis a ouvi-lo. Porque isso é, o Evangelho é o principal remédio que existe para a condição humana. Por isso, Jesus é o médico das almas. E é curando as nossas almas que nós curamos o nosso corpo e melhoramos a nossa moralidade. E temos condições para, de facto, fazermos parte do mundo da regeneração.